Bom dia a todos. Estamos no dia 14 de julho de 2021. Essa aqui é a reunião de julgamento do CAR, segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento. Vou partir para... estamos amanhã do segundo dia, né, 14 de julho, e vou pedir para os colegas conselheiros se apresentarem brevemente. Dr. Mário Hermes. Bom dia. Doutora Ludmila Monteiro. Bom dia, gente. Doutora Sara. Bom dia. Doutor Leonan Rocha. Doutora Sônia Acioli. Bom dia a todos. Doutor Wilderson Boto, que é nosso suplente. Bom dia a todos. E aí, doutor Martim Gesto. Bom dia a todos. E o presidente Rony. E a gente não houve tempo hábil para completar a pauta de ontem, né? Só lembrando que saíram 4 processos em vista coletiva e ficamos no item 29, vamos começar o item 29, quando interrompemos a sessão. A relatoria é o processo Sanatório Maringá. Nós já examinamos 2 processos dessa mesma empresa, envolvendo basicamente os mesmos fatos, né? No final da reunião de ontem. Mas então é o item 29, Sanatório Maringá, e depois nós vamos na sequência da pauta, até para conseguimos terminar a tarde de ontem, que ficou ainda pendente. E depois a gente vamos avaliar se é o caso de retomar os processos de vista, ou então vamos adiante e ver as vistas com mais calmas lá, talvez amanhã. A gente vê com calma isso aí. Mas então eu passo a palavra de imediato para a doutora Sara. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Sara. Então, item 29, Sara, com a palavra. Tá? Resumidamente, lembrando que a gente já abordou isso ontem, tudo, né? Uhum. Então, se houver uma dúvida maior, a gravação está já disponível na internet para os interessados. Obrigado e bom dia para todos. Bom dia novamente para todos. Conforme já falou, né, o presidente, nós já abordamos 2 processos, e nesse aqui se discute a parte dos segurados, né, empregados, com o detalhe que foi retida pela empresa e não recolhida. Então, todas as alegações que o contribuinte traz aqui, que são as mesmas trazidas no processo anterior, nós já enfrentamos, né? Tem matérias novas, inovações recursais que não foram conhecidas, pedidos de diligência, de perícia também que foram rejeitados. Ele alega incompetência da auditora, já abordamos essa matéria, de uma suposta imunidade que ele teria, né? E a gente já concluiu que, além de não ter, nesse caso aqui, isso não faria nem mesmo sentido, porque aqui a gente trata das contribuições devidas pelo empregado, né? Então, a imunidade não alcançaria, tanto é que, embora não esteja nos autos, como tem um processo apenso, foi feita até a representação fiscal para fins penais, porque essa retenção e não recolhimento configura o crime de apropriação indébita. Então, sem razão, o contribuinte aqui, todas as demais questões já foram enfrentadas, e eu estou negando, não estou conhecendo parcialmente do recurso, e na parte conhecida, negando o provimento. Esse é o meu voto. Ok, a doutora Sônia tem uma colocação? Sara? Tá baixo, Sônia, podia aumentar um pouquinho o volume? Veja se melhorou. Melhorou? Melhorou. Sara, novamente ele traz o tema compensação. Traz sim. Traz o tema compensação. Então, novamente, eu me oponho ao conhecimento. Eu não conheço maior extensão, né? Eu trago essa questão para a gente discutir. Como eu falei ontem, né? Eu conheci porque ele já foi enfrentada pela DRJ e ele traz aqui novamente, né? Então, eu enfrentei a matéria e neguei provimento nesse tema também. E foi devolvido aqui o recurso, no recurso. Está sem soma. A questão da doutora Sônia levantou conhecimento dessa questão da compensação. Vou passar a votação, então. Aquela questão repetida. Mário, como vota? Acompanhe o voto da relatora. Sim, né? Acompanhe o voto da relatora. Ok. Eu também acompanho.
Também acompanho. Eu abro divergência para conhecer em menor extensão. Conheço da alegação de compensação. Acompanho a relatora. Acompanhe a relatora. Também com a relatora. Vencida a questão do conhecimento, vamos votar o mérito, então. Por favor, doutor Mário, como vota? Acompanho o voto da relatora. Eu acompanho também. Vocês estão ouvindo um zumbido? Ou é só no meu? Não, estamos ouvindo, sim, tem um zumbido. Um zumbido, né? Ah, Sim. tá. Já Eu estava acompanho a preocupado. relatora. Aqui não tem zumbido, não. Não estou percebendo nenhum. É zumbido, é cachorro, tem de tudo. Eu estou ouvindo um cachorro, um latido. Vamos prosseguir, gente, por favor. Né? O voto parou em quem? A Sônia. Eu votei, falta a Sônia. Eu acompanho Eu a acompanho o relator. Com a relatora. Com a relatora. Eu também com a relatora, então ficou conhecido em parte o recurso, né? Na parte conhecida, negar provimento, e a Sônia negou provimento negou conhecimento menor do recurso. Vamos passar para o próximo, então, Sara. Tá? Eu vou anotar aqui. O próximo é VigServe, né? Porque os próximos dois o próximo foi retirado de pauta da universidade, então o próximo é o 32, VigServe, Serviço de Vigilância. Aqui discute-se uma multa isolada agravada, né? O débito mesmo principal é uma compensação que não foi homologada, foi considerada que não declarada, e o débito principal estava sendo discutido em outro processo, a não homologação da compensação, e nesse processo está discutindo exclusivamente a multa isolada. Então, lendo aqui o relatório, é um processo de multa isolada, em que se detectou falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, relativa a créditos inexistentes que foram informados na GFIP para fins de extinção de débitos apurados ali na GFIP. Conforme está no termo de verificação fiscal, a contribuinte foi intimada a detalhar a origem dos créditos que ela informou para fins de compensação. E ela informou que eles eram originados de retenção, de pagamento de salário de família e maternidade, recolhimento indevido a maior de contribuições previdenciárias. Mas quando analisou a documentação, a autoridade fiscal, ele constatou que ela não tinha os créditos que ela informou na GFIP para fins de compensação, porque parte desses créditos já estavam prescritos, já estavam atingidos pela decadência quinquenal, né? Não tinha mais o direito de pedir, e a outra parte, a contribuinte tinha utilizado para compensação com débitos nas épocas próprias. Então, esses créditos não existiam, porque eles já tinham sido utilizados para compensação. Então, diante desses fatos, a autoridade fiscal, ela concluiu que a contribuinte ela praticou as condutas que estão previstas no parágrafo 10 do artigo 89 da Lei 8.212. Né? Ela considerou que houve falsidade nas informações prestadas e, por isso, ela duplicou o percentual da multa. Eu vou passar direto para o voto, onde eu estou enfrentando as questões, até para ser mais concisa, né? A DRJ, então, só para complementar, ela julgou improcedente a impugnação. E no recurso, a contribuinte aqui, ela traz as mesmas alegações, a contribuinte ou o contribuinte tem até que ver depois, que às vezes eu estou colocando o IA, mas eu vou consertar. Mas ela traz as mesmas alegações e ela pede que esse processo, o julgamento dele seja suspenso até o julgamento do processo que está aí o número, onde se discute a compensação indevida. Então, inicialmente, eu quero registrar que consultei no sítio do CARF e verifiquei que o processo que está discutindo a compensação indevida já teve julgamento definitivo e o resultado foi por negar provimento ao recurso. Então, esse processo aqui está apto para julgamento. Então, estou rejeitando esse pedido de sobrestamento. E então, conforme relatado, ela sofreu autuação, onde foi glosada a compensação declarada em GFIP. Ela declarou essa compensação reiteradamente por 47 meses, ou seja, quase 4 anos. E
uma vez que os pretensos créditos os créditos já tinham sido informados para compensar débitos apurados na própria época, ou então estavam prescritos, o que nos termos do artigo 89, parágrafo 10, enseja a aplicação duplicada da multa. Eu estou trazendo aí o parágrafo 10, ele diz que na hipótese de compensação indevida e quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada no percentual previsto no inciso 1 do caput do artigo 44 da 9.430, aplicado em dobro, e tem como base de cálculo o valor do débito indevidamente compensado. No recurso, a recorrente se defende apresentando as mesmas teses já enfrentadas pela decisão recorrida, ou seja, ela alega que, para a configuração da prática ensejadora da multa isolada, seria necessária a existência concomitante de 2 elementos, quais sejam a compensação indevida e a comprovada falsidade da declaração apresentada. No que se refere ao primeiro elemento, que é a compensação indevida, ela alega que a compensação por ela declarada deve ser considerada como insuficiente e não como indevida. Então, sem razão a recorrente. Eu trago alguns trechos aqui do relatório fiscal, onde o auditor diz que a primeira condicionante, que é a compensação indevida, a cláusula efetuada na competência da compensação se deu por falta de saldo de retenção da contribuição previdenciária, bem como falta de crédito em razão de pagamentos ou recolhimentos indevidos ou maior que o devido na competência indicada. Há de se deixar registrado que o contribuinte informou de forma reiterada a compensação sem ter saldo de retenção, uma vez que essas foram totalmente utilizadas nas competências de origem. Então, em qualquer caso, seja créditos já alcançados pela decadência, seja os créditos que ela alega ter em retenção a maior, em qualquer desses casos, ela declarou extinção de débitos com créditos inexistentes, o que ela não pode negar. Não se deve cogitar nem mesmo, nesse caso, se os créditos declarados gozam de certeza e liquidez, que são os requisitos exigidos pelo artigo 170 do CTN para que seja autorizada a compensação, pois aqui são créditos inexistentes. Se diante de tais fatos a compensação não for considerada indevida, quando poderá ser? Se o crédito é inexistente, não há dúvida que se trata de hipótese de compensação indevida e não de compensação insuficiente. E aqui eu estou trazendo, assim, conforme a lei aqui, a base de cálculo é o valor do débito indevidamente compensado. E já foi julgado o processo e já foi julgado a compensação como indevida mesmo, portanto, a multa aplicada foi correta. Ainda conforme determina o parágrafo 10 do artigo 89, desculpa aqui, gente. Só um minutinho que eu sem querer dei um clique aqui e voltei onde eu... tá. Ainda conforme determina o parágrafo 10 do artigo 89 da 812, diante de compensação indevida, caso se comprove falsidade da declaração apresentada, o contribuinte sujeita a multa aplicada em dobro sobre o valor indevidamente compensado. Então, esse segundo elemento, que é a falsidade da declaração apresentada, a contribuinte alega que o processo deve ser instruído com elementos de convicção que conduziram o agente a inferir o dolo da conduta infracional, devendo ser restar evidenciado o comportamento ardiloso e intencional, o que o lançamento em nenhum momento evidenciou, isso são as alegações da contribuinte. Fala que o lançamento o tempo todo se limitou a chamar a compensação de indevida, prossegue alegando que o agente teria de provar que a conduta foi realizada com o intuito de fraudar, que o fiscal apenas afirma que as de inserção de informações cujas características, na GFIP, cujas características não estão de acordo com a legalidade, que não foi tipificada a conduta de fraude do contribuinte. Então, aqui no início eu estou trazendo os trechos do relatório fiscal, onde o auditor diz que a segunda condicionante, que é a falsidade da declaração, o contribuinte, ao realizar as compensações, incluindo o valor a ser compensado sabidamente da inexistência desses créditos, agiu com o intuito de suprimir ou reduzir deliberadamente as contribuições sociais previdenciárias, o que configura a conduta ilegal de falsidade nas declarações. A inserção de informações na GFIP, cujas características não estão de acordo com a legalidade, que ampara o direito à compensação, configura hipótese de falsidade da declaração e tipifica a conduta de fraude do contribuinte, que deliberadamente inseriu informações com o fim de se eximir da obrigação de recolhimento dos tributos. A DRJ, por sua vez, fala que houve inclusão de créditos sabidamente inexistentes. Eu vou passar até para o item 13.18 aqui da DRJ,
para ser mais concisa, que fala que em análise dos anexos dos autos confirma que ao longo do período a impugnante indica como sendo fundamento da compensação retenção de 11% que já tinha sido informada, que ele foi consultada a GFIP e foi comprovado esses fatos aí foram trazidos, né, que ele informou reiteradamente compensação, retenção que já tinha sido abatida nas épocas próprias e créditos prescritos. Então, a verdade aqui é que o contribuinte declarou reiteradamente créditos que sabidamente não possuía para fins de extinguir a obrigação tributária por meio de GFIP, uma vez que os créditos ou já tinham sido utilizados pela própria contribuinte, que já os havia declarado em compensações passadas com o mesmo fim de compensação, ou estavam prescritos, o que também ela não pode alegar desconhecimento, uma vez que não é dada a qualquer pessoa a alegação de desconhecimento das leis. Então, assim, além de indevida, restou configurada a falsidade da declaração apresentada. Eu vou pular mais para ser mais concisa. As condutas adotadas não deixam dúvida que não se trata de mero equívoco, como alega a contribuinte, que se refere a ter havido erro material de digitação, nem mesmo em relação à utilização dos créditos prescritos, sobre os quais a contribuinte nem mesmo alega que teria havido equívoco em sua utilização. Ela nem traz nenhum argumento nesse sentido. De forma que ela declarou sabidamente fato falso que comprova sua conduta dolosa. E aí eu estou trazendo aqui que mesmo que não fosse comprovada a conduta dolosa, tem farta jurisprudência no Conselho que é dispensada, no sentido que é dispensada a comprovação de dolo nesse caso. Eu trouxe aqui um trecho do conselheiro Mauro José, que no voto, ele trata que a remissão ao parágrafo 10 do artigo 89 da Lei 812, que a remissão que ele faz ao artigo 44 é apenas para adotar o mesmo percentual do inciso 1 do dispositivo. Se a gente lê o dispositivo, eu concordo plenamente com ele. Afastar da ideia da necessidade de aplicação integral do artigo 44 da 9430 ao caso, devemos analisar se o parágrafo 10 exige dolo para falsidade. Facilmente se observa que o dispositivo não exige dolo ou faz menção à Lei 4502. Exige-se apenas a falsidade da declaração como infração. Sendo infração tributária, essa se submete à regra do artigo 136 do CTN, que determina que a responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente. Não temos, assim, que averiguar a intenção do agente em praticar a falsidade, mas apenas se essa foi praticada. Ele traz aqui o que seria falso, né? E lendo aqui o último parágrafo, até ele traz que se a compensação indevida for identificada por falta de provas de pagamento, por erros excusáveis de cálculo de crédito, entre outras hipóteses, não teremos aplicação da multa de 150 por ausência de falsidade. Mas no caso em que temos evidenciada a declaração em GFIP da inexistência de créditos líquidos e certos, se revela falsa. Aí eu estou trazendo também outro acórdão da conselheira Elaine Cristina, que não há que se confundir fraude com falsidade, tendo em vista que se o legislador quisesse atribuir a mesma natureza às duas penalidades, teria simplesmente determinado a aplicação do artigo 44, parágrafo 1º, ele não fez isso, ele só se remeteu ao inciso. Então, partindo daqui para o fim, ela traz uma outra alegação de que ainda que se admitisse a existência da compensação indevida, ela não teria omitido aqui os fatos geradores, ela declarou todos os fatos geradores, então não teria que agravar a multa. E aqui eu estou dizendo que o que seja a aplicação da multa é a constatação da compensação indevida, e o que seja a duplicação é a comprovação da falsidade nas informações de créditos declarados, independente do contribuinte ter declarado os fatos geradores ou tributos que seriam extintos pelos créditos, caso esses existissem. E tem aqui, ele faz também uma alegação de cerceamento de defesa, eu estou repetindo aqui o que a DRJ já colocou, que não houve essa alegação, faz um pedido de redução da multa, caso não se vote por afastar a multa, e eu estou dizendo que, diante das conclusões, a multa gravada não deve ser afastada, porque foi configurada as condutas previstas no parágrafo 10 do artigo 89, ele traz também a alegação de ofensa a princípios constitucionais, que eu estou citando a súmula 2, e, em conclusão, eu estou votando por negar provimento ao recurso. Esse é o meu voto, senhor presidente. Ok, Sara. Esse assunto aí, ele não tem surgido muito aqui na turma, mas é um assunto bastante comum no CARF, tá? E aqui a única colocação que eu faço, estou aderindo aí ao voto da relatora, já adiantando meu posicionamento,
mas que isso aqui tem que ser caso a caso, tá, gente? Não tem regra geral, assim, nunca vai ser aplicar 150, quer dizer, tem que ver a circunstância do caso concreto. Eu acho que aqui foi bem circunstanciado aqui, que fez com compensação com crédito já prescrito durante 4 anos, tá? Mas tem várias sutilezas aí que é importante. Só um segundo. Tem várias sutilezas que... O cachorro está fora de controle agora. Várias sutilezas que têm que ser apreciadas no caso concreto mesmo, tá? É importante, assim, não quer uma regra geral, é sempre assim. Isso que eu tenho, às vezes, eu repiso muito isso, porque a gente tem que pesquisar bem, e vocês vão ver que os carros têm esses acórdons aí que a Sara citou, mas também tem visões um pouco diferentes, tá? Mas nesse caso concreto, me parece bastante clara aí a adequação dessa multa, tá? Minha opinião pessoal. Mas está aberto o debate, senão a gente pode passar a votação, tá? Obrigado. Acho que já podemos votar, presidente. Podemos em frente. Eu concordo, eu acho que está bem evidenciado aí. Eu só, uma sugestão, né? Como está bem defendida essa questão da não necessidade do elemento subjetivo ser apontado, no voto aí você está dizendo que a conduta de ajuda de má-fé, não sei se seria necessário deixar falar isso expresso, assim, que pode gerar alguma... Mas só uma sugestão também. Já está acatada a sugestão, vou retirar essa parte, tá bom? Embora agiu mesmo. Porque que informou o crédito que já tinha informado, né? Aquelas retenções já tinha informado para bater, né? Então, mas enfim, eu vou acatar a sugestão, Mário, muito obrigada. A multa de 150 já é suficiente, já, não precisa ainda ouvir isso. Tá. Eu também acompanho a relatora. Eu acho que nesse caso, né, o que a gente tem aqui em termos de discussão, geralmente são 2 vertentes, né? Uma que é encampada pelo conselheiro Martim, da questão da necessidade de haver uma fraude, o que eu acho que, ou uma conduta dolosa bem demonstrada, o que eu acho que nesse caso, dada a reiteração da conduta por 47 competências, dadas as particularidades do caso, eu imagino que seja, sob uma ótica ou outra, eu adiro a vertente de que é falsidade da declaração, ou seja, não precisaria dessa conduta dolosa, mas apenas a declaração inverídica, né, que já é falsa. Então, eu estou fazendo esses registros, acompanhando a relatora, porque sob uma ótica ou outra, eu acho que é aplicável a multa qualificada. Martim, com a palavra. Só também, já que foi citado pelo Ludmila, né, de fato, eu entendo, em regra, que essas multas de 150% devem ser afastadas, mas como o próprio presidente falou, cada caso é um caso, e neste caso, pela minha análise, eu mantenho a multa de 150%, porém, como o voto da relatora fala de posicionamentos com a qual eu discordo, até jurisprudências, né, eu vou acompanhar as conclusões. Né, então, eu que seria contra a multa, estou entendendo que, nesse caso, a multa se mantém, para já antecipar meu entendimento. Pode prosseguir a votação, gente. Retornando aos debates, mas também sem me estender, até porque já está bem colocado, eu acompanho a relatora. Eu normalmente, o fato de ser reiterado, só a mera reiteração, a mera falsidade, para mim não são suficientes em regra para a aplicação do 150. No caso concreto, eu acho que está bem colocada a multa de 150, e eu também voto pelas conclusões, em razão aí da citação de jurisprudência com a qual eu não concordo totalmente. Acompanho a relatora. Acompanho a relatora pelas conclusões. Eu acompanho a relatora, então ficou unanimidade de votos, negar provimento do recurso, votaram pelas conclusões o Martim e a doutora Sônia. Segundo, vou ver qual o próximo de quem é, se não me engano. Se não me engano, é o Martim, deixa eu ver. O Martim. Os itens 33 e 34, não mencionei também, é bom para registro na gravação. 30 e 31 foram retirados de pauta pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
O 33, acho que foi o contribuinte e a Procuradoria que pediram retirada de pauta, e o 34, a Procuradoria pediu retirada de pauta. Então, vamos para o item 35, relatoria do Dr. Martim da Silva Gesto, lembrando que estamos tratando de contribuições previdenciárias. Então, Martim, mais uma vez, meu bom dia, pode prosseguir. 35. Bom, dando início ao 35 da pauta, é frigorífico Demarque Limitada, 36 também é do mesmo contribuinte. Já explicando qual a diferença de um processo para o outro, ambos se tratam da contribuição da produção rural, chamado também fundo rural, né? E a diferença é que o tributo foi recolhido, perdão, não recolhido, que é esse caso aqui, e o caso do 36, ele foi retido e não recolhido. Então, o que muda é que o auditor fiscal dividiu em 2 autos de lançamento do auto de infração, mas a diferença é essa, até o período é o mesmo, a diferença se houve ou não houve a retenção. A questão aqui do chamado fundo rural, né, ela é tranquila aqui no CARF, né, e após o julgamento do STF pela matéria. Então, o contribuinte ele se insurge, já resumindo, né, porque é uma questão que a única alegação é essa, né, ele se insurge alegando o julgamento do STF 363.852, que foi aquele, acho que não era frigorífico Mataboa, o nome da parte, né? Só que aqui, naquele caso, assim como no 596.177, ele fez coisa julgada entre as partes, né? E depois disso, em março de 2017, o STF julgou, uma decisão em repercussão geral, o RE 718.874, que mudou o entendimento até então, né? E consolidou aquela matéria, né? Então, que a empresa de produção rural fica subrogada às obrigações de produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações previstas no artigo 25 de 212, independente das operações de venda são realizadas diretamente como produtor ou com intermediário pessoa física, efetuando a retenção dos valores correspondentes às contribuições. Eu fiz um adicionamento aqui quanto à resolução 15 de 2017 do Senado, que embora o contribuinte não alegue porque o recurso é anterior, mas também há uma discussão nessa resolução 15, aí teve o parecer da Procuradoria 1447 de 2017, que diz que a contribuição de empregador rural pessoa física não restou afetada pela suspensão da execução do inciso 4 do artigo 30 de 212, determinado pela resolução 15 de 2017, por outra contribuição reinstituída a partir da lei 10.256 de 2001. Assim, não se aplica ao presente caso a resolução do Senado número 15, e, por tais razões, não merece reparos do acordo da adição de piso, devendo ser mantidos os autos de infração lavrados. Quanto às alegações de inconstitucionalidade, né, me importa referir o disposto na súmula CARF número 2, a qual dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a constitucionalidade da lei tributária. Diante disso, deixe de analisar tais argumentos, haja vista que esse Conselho não possui competência para se pronunciar a respeito dessas matérias. Então, sei que talvez a conselheira Sônia talvez entenda por não conhecimento, até ontem a gente teve um caso, acompanhei ela, também era a mesma questão, né? Mas aqui, assim, tem a questão, assim, o contribuinte, ele diz, eu não devo pagar porque o STF julgou inconstitucional. E também, não é também, isso é inconstitucional, ele meio que dá um argumento, não sou obrigado a pagar isso, né? Então, eu acho que só não conhecer no todo, nesse tipo de caso, que ele diz, porque aqui tem uma subrogação, né? Ele diz, isso aqui, o tributo foi declarado inconstitucional, eu não tenho que pagar, ele meio que não tá nem... Ele também alega depois que é inconstitucional, mas também tem um argumento de desobrigatoriedade de pagamento. Então, acho que, ao meu entender, né, até porque aqui, e naquela linha que eu acho que a conselheira Sara falou ontem, né, a RJ conhece, o próprio CARF, que a gente sempre conhece dessas alegações, eu estou entendendo também por conhecer, né, e no próprio dispositivo não estou conhecendo parcialmente, só põe aquela ressalva no final da súmula 2, então meu caminho de voto é por negar o provimento ao recurso, mas compreendo as opiniões divergentes, né. É como voto, presidente. Ok, a Sônia quer fazer algum apontamento, Sônia? Martim, obrigada até de você trazer e lembrar, né, considerar aí o meu ponto de vista. Me parece que daí, nesse caso, a alegação dele de não aplicação, ok, é negar provimento, né, mas a questão da inconstitucionalidade, quando ele alega inconstitucionalidade,
sob a minha ótica, seria não conhecimento dessa alegação. Mas, no caso concreto, assim, ressalvando o não conhecimento da alegação de inconstitucionalidade, no restante eu concordo com você que seria caso de negar provimento. Só essas colocações. Se o encaminhamento seria por conhecer do recurso em menor extensão, né? Ok. Sem áudio, Rony. Áudio, Rony. Eu acho assim, né, respeito a opinião da doutora Sônia, mas assim, acho que é bom refletir, aproveitar a oportunidade, se não é o caso, talvez, de uma situação dessas, votar pelas conclusões, porque quando a gente tiver processos mais extensos, abrir rodadas de votação nessas situações talvez não seja, a gente vai atrasar ainda mais o andamento dos debates, não tem como dizer isso, mas respeito, se quiser continuar mantendo, se é para fixar as posições, agora vamos parar, vamos votar só conhecimento. Respeito, tá, Sônia, mas vai ficar um pouco complicado quando tiver, agora estamos cortando o processo na pauta, mas quando tiver 120, acho que seria o caso, talvez, de pensar se não fosse o caso de votar pelas conclusões, então eu acho que seria mais adequado. Mas assim, fica livre, tá? Eu só estou dando uma real do que vai acontecer depois. Agora a gente está com um pouco processo. Porque cada vez que, não, mas eu voto pelas coisas, aí para tudo, vamos votar, iniciar uma votação de novo, sabe? Aí é uma questão aí do conjunto, né, do trabalho que a gente tem que realizar, né? Acho que é importante. Mas nesse caso, você acha que tem que votar o conhecimento antes? Porque eu só estou conhecendo em menor extensão e estou negando o provimento. Você acha que teria que votar o conhecimento antes, nesse caso? O conhecimento é uma questão separada, é preliminar, a gente vota separado, tem que votar, entendeu? Cada vez que alguém diverge em relação ao conhecimento, a gente tem que votar o conhecimento e depois tem que votar o mérito. Isso é padrão. Os colegas que participaram de outras turmas sabem disso, né? Então, a gente, cada vez que se levanta essa questão, mas eu não conheço, então, assim, eu acho que é mais prático tá? Porque senão a gente vai gerar um problema no andamento das sessões, tá? Tá bom, então eu voto pelas conclusões. Eu respeito a opinião da Sônia, mas assim, acho que ela é defensável, tá? Mas, enfim, de repente você está até certa, mas é questão de praticabilidade mesmo da condução das sessões, tá? Ok, já ficou registrado o meu posicionamento e eu vou votar pelas conclusões aqui. Ok, obrigado pela sua compreensão. Então, vou então passar a palavra para o doutor Mário, se alguém não tiver nenhuma outra colocação. Mário, como vota? Acompanho o voto do relator, presidente. Eu também acompanho o voto. Acompanho também. Acompanho também. Pelas conclusões. Com o relator. Eu vou votar com o relator também, então ficou negar provimento, de 5, votou pelas conclusões conselheira Sônia, e tem 36, por favor. O 36, perdão, o 36 ele é idêntico ao 35, com a diferença de que aqui a contribuição chegou a ser retida, mas não foi recolhida. Então, como eu falei, houve um desmembramento entre ambos os processos, né? O período é o mesmo, só teve esse desmembramento que aqui foi diferenciado, que foi retido. Então, de novo, o contribuinte alega o RE 363.852, que só fez jurisprudência entre as partes daquele julgado. Após veio o RE 708.874, em repercussão geral, que entendeu pela constitucionalidade da exação, e, em razão disso, não merecem reparos ao acordo da decisão de piso, devendo ser mantido os autos de infração lavrados. E também, por final, cito a súmula CARF número 2 e deixo de analisar, então, os argumentos de inconstitucionalidade suscitados. Quando disposto, voto por negar o provimento ao recurso. Alguma colocação, colegas? Vamos passar a votação, Mário, por favor. Acompanho o voto do relator. Eu também acompanho. Também acompanho. Também acompanho. Pelas conclusões. Acompanho. Eu também acompanho, então ficou negar provimento do recurso e pelas conclusões da doutora Sônia. E tem 37, Martim, por favor. O 37 é um caso diferente, mudando um pouco a matéria. Aqui é pessoa física, mas contribuição previdenciária sobre a obra. Aqui já adianto, né, talvez alguém
posso querer uma vista de mesa, porque tem uma questão de cálculo envolvida. Então, caso alguém queira depois já olhar com mais atenção lá no final do voto, vai ter uma revisão de cálculo, tá? Então, vou passar aqui ao caso, se me permitindo, indo já direto à parte do voto. Primeiro tem as questões, então, que é uma obra que começou ela, segundo a DRJ, e o contribuinte concorda, que ele teria sido começado em 95, e, segundo a DRJ entendeu, ela teria sido encerrada em 2006. Tá? Em razão disso, foi considerado parte do período decaído pela primeira instância. Então, a obra inicialmente foi considerada de 137 meses, a obra foi considerada, então, de 137 meses, que é de 95 a 2006, foi considerado 100 meses como decadentes, que é de 95 a novembro de 2003, e só sobrou, então, 37 meses de período não decadente. Então, a DRJ, por reconhecer a decadência, ela faz um cálculo de qual seria o valor devido pelo contribuinte, dá um valor bem menor do que... Já um alto não é muito alto, mas deu uma redução significativa, né? E o contribuinte vai se insurgir contra o cálculo da DRJ, dizendo que há um erro neste cálculo. Então, esse é um primeiro ponto. O contribuinte também alega a decadência total do lançamento. Então, passando agora, fazendo esse breve relatório, passo a questões de preliminares. Preliminar de legalidade do procedimento fiscal. Eu primeiro cito o artigo 59 do Decreto 1235, que rege o processo administrativo, e também o que seria nulidade, né? E eu entendo que a decisão clara e precisa do conteúdo do lançamento, sua fundamentação afastam pretensais alegações de cerceamento de defesa. A DRJ de origem, assim se pronunciou a respeito dessa alegação, cuja fundamentação também adotam razões de decidir. Novamente, que a DRJ vai dizer também no sentido que foi exposto de forma clara para ele o lançamento e que não há então cerceamento de defesa, a capitulação legal da descrição dos fatos. Também acrescenta que poder se emitir uma situação na qual existe uma omissão na discriminação do enquadramento legal no auto de infração, quando comprovado pelo auditor fiscal a correta descrição dos fatos, com os respectivos cálculos administrativos DISO e ARO, como é este caso. E desde que defesa revelasse conhecer e compreender plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo em sua impugnação. É que o caso concreto, o presidente defendeu-se como base da infração que foi imposta no notório fiscal, juntando grande quantidade de documentos pertinentes ao fato gerador, no geral que se falar, então, em preterição de direito de defesa. Eu grifo ao final, acrescente que a DIS, constante nos autos, foi firmado pelo próprio contribuinte, 23 de fevereiro de 2007, também a ARO, o mesmo teve ciência, e 23 de fevereiro de 2007, onde está perfeitamente demonstrado o cálculo da mão de obra por aferição, com todos os parâmetros utilizados, como categoria, padrão, cúbico, ou seja, naquela data, o autor do proprietário teve conhecimento de que, para regularizar sua obra perante a Seguridade Social, haveria de suspender a quantia ali assinalada, e o que lhe proporcionaria a respectiva certidão negativa de débito. Davi deixou de proceder aos recolhimentos. Então, por essas razões, eu rejeito a preliminar suscitada. Uma preliminar de aproveitamento dos recolhimentos realizados pela ABM Engenharia. O que acontece? A ABM ela fez também uma construção ali, o contribuinte lhe firmou um contrato com a ABM Engenharia para a edificação do imóvel do condomínio Village do Parque 94, com pagamento por preço fechado, e que na época a construtora contrastou a obra sob matrícula final 63, em nome do autuado. A decisão da RJ também apreciou a questão fática quanto a essa alegação, de modo que entendo que cabe a transcrição do trecho do voto referido ao acórdão, adotando, inclusive, como razões de decidir. O fato de já estar cadastrada já em 95 o nome do proprietário significa que a regularização da obra é de responsabilidade da construtora, e sim do proprietário, e veja que não consta certidão negativa expedida para essa matrícula, final 63. Em que pese o fato de constar na linha F do contrato, que cabia à construtora recolher os encargos, este fato não ocorreu, ficando a responsabilidade final para o proprietário. Vejamos o que dizia a Lei 822 na revisão vigente à época da suposta edificação. Ali transcrevo o artigo 30, a DRJ 30, inciso 6. Diz ainda que o autuado que a construtora efetuou todos os recolhimentos conforme comprovantes anexados, no portanto extinto o crédito do pagamento. Vejamos que dizia as normas vigentes em 95 e 96 quanto aos procedimentos necessários para preenchimento da guia de recolhimento previdenciário, conforme ordem de serviço e INSS DARF 51 de 92, artigo 17. O recolhimento das contribuições serão realizadas por obra, através de matrículas distintas, observado quanto ao recolhimento da guia GRPS. O seguinte, ali tem, né, os campos,
tem que ter o número da matrícula, que é a parte importante. Como se pode observar, as guias adotadas pela defesa, essas se referem aos funcionários da consultora ABM, e não da obra da propriedade de Fernão Ortiz Monteiro, uma vez que não consta a matrícula de final 63 já existente na época, nas guias das folhas 71, nas guias da folha 7185, tanto no campo 1 como no campo 10, com o CNPJ da consultora ABM, não servindo, portanto, para quitar as contribuições previdenciárias como pretende a impugnante. Portanto, como foi bem exposto no último parágrafo acima transcrito, os documentos apresentados pelo contribuinte não foram suficientes para provar a alegação de que devem ser aproveitados os recolhimentos realizados pela ABM Engenharia, razão pela qual é desacolhido o teu pedido. Quanto à decadência, aqui eu vou abreviar. O que acontece? O contribuinte ele diz que a obra acabou muito antes de 2006. No entanto, pela documentação, pela legislação da época, né, que seria a instrução normativa MPS SRP número 3 de 2005, o parágrafo 3º diz quais são os documentos que são aceitos para se considerar como término de obra, e está ali listado, são vários os possíveis, né, e o contribuinte, ele não junta nenhum deles, com exceção da certidão de conclusão de obra, o CCO. O CCO, que o contribuinte junta, consta a data de 26 de dezembro de 2006. E essa foi a data que foi considerada pela DRJ. O contribuinte junta alguns outros documentos, não me lembro agora exatamente quais são, mas que demonstrariam que a obra, de fato, assim, talvez não estivesse ocorrendo até 2006. Mas o fato é que, pela regra, né, se o contribuinte acabou, de fato, a sua obra, demorou mais 5, 6 anos para ir lá fazer o certificado de conclusão, é um ônus que ele teve que arcar, né? Então, a obra, de alguma forma, estava suspensa, aguardando somente sua finalização. Então, eu considero, de fato, que, seguindo a regra da legislação, que o certificado de conclusão de obra é o que deve ser considerado aqui como data de final de obra. Então, a obra se encerra em 26 de dezembro de 2006, e, por tal razão, não há decadência total do lançamento, somente a decadência que ela já é reconhecida pela DRJ. Agora vem a parte um pouco mais complicada, assim, pelo menos não lembro de ter visto isso. O que acontece? Diante da decadência reconhecida, a DRJ faz um cálculo, só que ela faz um cálculo, ao meu entender, errado, ao entender do contribuinte errado, que é o seguinte, vou tentar explicar aqui. Ela pega o número de meses, 137 meses, que até então ela havia considerado, né? Ela aplicou também a súmula vinculante número 8, né? E aí ela vai lá e considera o número de meses decadentes. Então, 100 meses ela considerou decadente, total de não decadentes são 37. Então, ela faz uma regra de 3 e o imóvel, que tinha uns 200 e poucos metros quadrados, passa a ter 73,93. Já na planilha a seguir, encontra o estimativo do valor do custo da mão de obra relativa à área de 91,92 metros quadrados. Esse 91,92, não sei de onde é que saiu. Acho que é de outro processo. Tá? Eu acho que é aqui que gera o erro da DRJ. Porque ela põe 91,92, observado disposto no artigo 443, inciso 4. O inciso 4 não seria aplicado aqui nesse caso, conforme eu vou falar. Então, ela aplica o inciso 4 do 443, que prevê um percentual de 20%. Então, ela pega lá o que sobra, 73,93, multiplica pelo cubo, ele pega o custo global, dá 76 mil, aplica 20% em cima e considera que o custo de mão de obra é 15 mil. Depois ela faz lá, aplica o 23% que é empresa e SAT, mais os segurados, pela base de cálculo de 15 mil, ela acha o valor, então, de SAT, segurados, empresa, terceiros. E aí retifica, então, os valores ali. Argumenta o recorrente que o cálculo realizado no acordo recorrido estaria equivocado, por utilizar o percentual de mão de obra de 20%, conforme o artigo 443, inciso 4 da IN MPS RP número 3. Conforme a folha 23 dos autos, verifica-se que foi utilizado. Então, lá no auto de fração, já não foi utilizado 20%, porque 20% é para imóveis acima de 300 metros quadrados. Lá no auto, eu colaciono aqui, eu estou na folha 23, já foi utilizado 4%, 8% e 14%. Só que isso aqui é tipo imposto de renda, né? Não é, imóvel tem 250 metros, eu aplico direto 14%. Não. Os primeiros 100%, está bem claro na legislação que eu vou transcrever a seguir, né? Os primeiros 100 metros quadrados é 4, depois vem 8, depois vem 14. Então, o contribuinte ele estaria nessas três faixas,
conforme o próprio auto já diz, né, que só foi aplicado 4, 8 e 14. Então, utilizando o referido percentual da mão de obra, né, transcrevo a legislação e explica como é que se faz o cálculo, e também transcrevo o inciso 4 ali, só para vocês verem que a regra somente é para imóveis acima de 300 metros quadrados, e este imóvel aqui, originariamente, tinha 273,76. Então, não se aplica o percentual de 20%, portanto, encontra-se incorreto o cálculo da decisão de piso, que aplicou o percentual de 20%, para apurar a mão de obra, sendo correto o cálculo apresentado pelo contribuinte de folhas 1.316 a 1.318, que bem utiliza o percentual da mão de obra de 4% aos primeiros 100 metros quadrados, 8% de 100 a 200 metros quadrados, e 14% de 200 metros quadrados a 300 metros quadrados. E considera sobre tal valor, somente é possível cobrar o período não decaído, fazendo o seguinte cálculo: 37 dividido por 137, que é o número de meses, que dá, essa divisão dá exatamente 27,00, depois surge alguns quebradinhos. Pegando só os últimos 2 dígitos, né, que é o padrão, né, fica 27,00, ou seja, 27%. Vejamos o cálculo da contribuinte. Então, a contribuinte faz aqui o cálculo, é bem similar àquele que a DRJ fez, porém, ela vai alocar, né, no item A, custo de mão de obra nos primeiros 100 metros, é 4%, né, e assim ela faz lá o cálculo do custo de mão de obra. A base de cálculo para a cobrança dos encargos, então, ficou 6.000, enquanto a DRJ tinha considerado que seria 15.000, porque usou uma alíquota bem maior, e com base nisso, apurando 23%, 8 e 5,8, conforme a autoinfração, se apura um valor de 2.282,24, e ali está explicado o que seria empresa SAT, segurados e terceiros. Eu acolho esse documento, então, portanto, o DADR elaborado pela DRJ deve ser retificado. Ocorre que, verificando-se erro no cálculo elaborado pela decisão de primeira instância, deve este conselho sanar tal vício, retificando o cálculo. Deste modo, retifica-se o DADR, conforme cálculo quadro abaixo, incluído no tópico conclusão. Aí eu deixei bem claro ali quanto foi o valor originário, quanto foi o valor originário retificado da RJ e quanto foi o valor originário retificado do CARF. Dispositivo. Antes exposto, o voto acordável parcial provimento do recurso para determinar a retificação do DADR, conforme exposto no tópico conclusão deste voto. No voto, presidente. Ok, obrigado. Entendi, né? Você fez quase que uma tabela progressiva aí de aplicação de percentual. É isso. O auto-infração também faz dessa forma, essa tabela progressiva. Faz. A diferença foi, então, qual foi mesmo? Só me pontua, reforça? Se puder olhar ali no meu... penúltima folha do meu voto. Tá. Eu não consigo ver direito a que página que ele está, mas eu acho que... a página 9. Eu ponho um quadrinho que eu ponho assim: conforme folha 23 dos autos, verifica-se que foi utilizado o percentual de mão de obra de 4%. Então, isso aqui é do auto de infração. Ó. Se deram um zoom ali, ó. Os primeiros 100 metros é 4%. O segundo 100 metros é 4 ou 8%. O terceiro critério, né, que é o 73,36, é 14%. Tá? E só comentar agora, fazendo agora aqui, eu percebi que a DRJ também teve um outro erro. A área que ela deveria ter considerado era 91,91. E, na verdade, ela considera a área de 73,93. Ela ainda faz esse cálculo errado. Né? Porque a área não decadente, ela põe como área não decadente 73,93. Então, ela erra também até na área não decadente. Deixa eu fazer só abrir o computador para confirmar aqui. Mas pela regra de 3 é 73,93, não decadente, não? Tá certo? Tá, eu fiz essa regra aqui, 273. Então, esse 91,91 que ela cita aqui realmente não tem de onde sair, né? 73,93, aplicando a regrinha de 3 aí na tabela, tá certo. Tá certo. 37 meses. Ela põe 91,91 e não, esse número aqui não tem de onde saiu, né? Ela não põe no cálculo depois. Não sei também de onde aqui saiu esse tá número. Errado mesmo. Né? Agora, Martinha, ela nem poderia ter alterado, né? Nem poderia ter usado os 20%, porque ela prejudicou o contribuinte totalmente, mudando o auto de infração. Né? Ela nem poderia ter feito isso. Então,
Então, assim, o que tem? Ela aplica 20%, enquanto era para ser 4, 8 ou 14. Aí eu não sei. O próprio contribuinte ele pede 4, 8, 14. Mas no primeiro, eu fiquei na dúvida se não seria caso de, como a área não decadente é 73,93, e isso é abaixo de 100 metros, se não seria caso de aplicar, sobretudo, 4%. Né? Como não tem legislação que diz, olha, se o CARF reconhecer a decadência, como é que vai ser feito o cálculo? Eu não achei nenhum tipo de orientação, acho que é bem complicado que alguém oriente, né, como é que se faz o cálculo da decadência, mas o próprio, porque assim, o valor não decadente fica abaixo de 100 metros. Então pode ser que seja 4. Mas o próprio contribuinte vai lá e quer que seja 4, 8, 14 e faz numa regra de 3, assim, ó. Tanto tem que ficar, 27% tem que ficar no 4%, 27% do terreno tem que ficar em 8% e 27% tem que ficar em 14%. Que parece ser justo e é o que ele pede. Né? Então, para também não dar mais do que ele pediu, eu concordei. Mas se ele não tivesse pedido, teria ficado em dúvida, não seria caso de botar tudo abaixo de 100 metros quadrados e aplicar sobre tudo 4%. Martim, só na conclusão aí, empresa mais SAT, antes do dispositivo. Só um erro material aí. O valor originário retificado é 1.426,40. Aí você colocou 1.426,10. Só essa retificaçãozinha aí. Tá. Obrigado. Posso? Pode ficar com a palavra. Aberto debaixo. É só um detalhezinho que eu acho interessante, que o resultado é o mesmo, né? Que ele foi aplicando os 27% sobre cada faixa. Mas se somar tudo, calcular tudo e jogar os 27, vai dar os mesmos 6.200. Então, o que eu acho que seria a forma mais correta de demonstrar, não aplicar por faixa. Eu acho que o procedimento está correto, né, quanto à aplicação do valor total da área. Tá? Independente de estar decadente, né, a lei está falando que os percentuais é em função da área construída, não se fala em área decaída ou não decaída. O que decaiu é o direito de lançamento, mas a área construída é de 270. Então, acho que o correto é da forma que está sendo colocado mesmo, tá? E só no final aqui, Martim, que eu fiquei com a dúvida, eu estava pesquisando aqui, mas você tem a informação mais rápido. Esse auto-infração que a gente está trabalhando, ele refere-se aos SATs segurados, a empresas SATs segurados e terceiros também? Sim, é empresas, SAT, segurados e terceiros. Tudo está no auto, só porque lá no relatório tem 2 processos informados, por isso que eu estava tentando dar uma olhada assim, aqui. O que acontece, tá? Até eu salvei também na pasta ali. Esse processo é bem antigo, né? E por ser bem antigo, por alguma razão, ele foi criando, assim, já aconteceu isso quando eu advogava bem mais antigamente. O protocolo é uma coisa na Receita, eles criam um novo número e fica lá um processinho de 40 páginas que depois é incorporado no processo principal. Então, dentro da pasta lá, na pasta do servidor nosso aqui, eu incluí 2 processos, eu chamei 37 apenso e 37 apenso. Cada um deles ali tem mais umas 50 páginas, um tem 52, o outro tem 56, né, que seriam, acho que, justamente isso, os autos de infração que iniciou. Eles fizeram 3 autos de infração, um botou em cada processo, mas depois tudo correu por esse principal. Okay. Então, nos outros não tem DRJ julgando, não tem impugnação, não tem nada. Eles tudo estão tramitando nesse daqui. Já peguei caso desse também. Aliás, ontem, né, teve um caso desse que não sei se foi você mesmo quem relatou. Não me lembro. Que não tinha defesa dos outros, alguma coisa assim. Mas aqui é porque lá no relatório fala claramente que o 835, o final 835 do DEBCAD, é um processo com final 3242, mas os 3, juntaram os 3 aí, então. No final do meu relatório, no final do meu relatório, eu escrevo assim: os autos foram pensados os processos número final 3239 e 3242. No final do meu relatório está constando já que houve esse pensamento. Ótimo, obrigado. Porque é muito corrido, a gente não pega tudo na hora. Obrigado. Mário, era meu processo.
Aham. Era meu que tinha 2 apensados que foram julgados juntos e não tinha defesa lá, lembra? Sim, eu lembro que teve um caso ontem. Só comentar que a DRJ também aprecia os 3, né? Tanto é que ela faz o recálculo, né? Ela tá tudo certo. Acho que só foram constituídos os 3 separados, depois juntaram tudo e Eu tramitam acho que está bem conjunto. encaminhado o voto, presidente. Ok, vou passar a votação então, Mário. Acompanhe o relator. Eu também acompanho, presidente. Acompanho também. Acompanho também. Sônia? Acho que a Sônia caiu. Caiu. Eu acho que o Boto está com o microfone aberto. Sim. Às vezes ela não sabe que caiu, né? Tem que avisar. Ela sabe. Ela mandou no grupo, eu confirmei que ela tinha caído. Tá reiniciando o computador, gente. De qualquer maneira, pessoal, vamos prosseguir a pauta aqui. A gente terminou esse, vamos já começar amanhã de hoje, tá? Porque aí os pendentes a gente vê com calma depois, senão a gente fica voltando e isso, a nova discussão sobre eventual, né? São casos simples, mas pode haver uma nova discussão. Então, vamos adiante, tá? Para tentar depois, aí, tendo a gente dosa análise dos que ficaram para trás, em conformidade aí com o tempo que a gente conseguir, né? Dentro do andamento normal da sessão. Então, os próximos vão ficar sendo da Sônia. E não é ainda. Deixa eu ver quem é. É o. É da Sônia. É Martin novamente. 38, né? Então não é Martin Leonan ainda, não é Sônia, não. Martin Leonan, né? Tá. Então você fica, já pode ficar a postos, tá, Martin? Não sei se já colou tudo na. Já colei, são 5 processos do mesmo contribuinte, que é o município de Pirapora, de Minas Gerais. É Pirapora o nome ou é Piraporã? Pirapora. Pirapora, né?
Eu vi que em nenhum lugar música tinha dessa, acento. Faltando aula de geografia, hein? Pirapora. Tem uma música dessa? Norte de Minas. Exato. Aí, tá vendo? Olha a cultura da pessoa, sabe? Até canções de Pirapora. Essa música é clássica. É isso Mas mesmo. é igual eu outro, não sei se era Mataraca ou Mataracá. Vai ser Mataracá também, vai ser Mataracá. Eu acho que é Mataraca. Não, acho que é Mataraca. Acho que é Mataracá, esse é Tupi-Guarani. Não conhece o Tupi-Guarani, cara? Estão me vendo e ouvindo, pessoal? Sim, perfeitamente. Aham. Bom, caiu tudo aqui. Eu tive que religar o computador e não consegui entrar. Foi breve. Bom, vamos prosseguir então. Vamos iniciar agora com a pauta prevista para amanhã de hoje, tá? Com o item 38 da pauta. Não encerrou a votação do item? Não chegamos a encerrar? Não, só eu que votei. Parou na Sônia, desculpa. Isso. Até nem me toquei. Então, Sônia, como vota no item 37, por favor, de relatoria do Dr. Martim? Acompanho o relator. Com o relator. Eu também voto com o relator. Então, ficou dado passar provimento, né, para serem efetuadas essas retificações no demonstrativo DARF retificado, conforme especificado no voto na conclusão do voto relator. E eu devolvo a palavra ao Dr. Martim, então, já iniciando a pauta do dia 14 de julho de 2021, ou seja, de hoje pela manhã. Ok? Obrigado. Bom, teremos agora no início da manhã, programados para a pauta, 5 processos no mesmo contribuinte, que é o município de Pirapora, Minas Gerais. E passando então a palavra ao primeiro, o número 38 da pauta, todos são recursos voluntários, já adiantando, e todos são de contribuições previdenciárias. Eu fiz grifos em amarelo, são casos um pouquinho diferentes, então, e para não confundir um com o outro, eu achei melhor então fazer a leitura de uma forma resumida, do que ficar explicando cada caso. De acordo com então, primeiro, 38. De acordo com o relatório fiscal, no procedimento de fiscalização contra a empresa acima identificada, inaugurado no termo de início do TIPF de folhas 2021, foram editados documentos e arquivos apresentados pelo contribuinte, dentre eles informações contidas nas folhas de pagamento e e-mail digital, GFIP. Confrontados referidos documentos com registro de notas de empenho de despesas com prestadores de serviços pessoas físicas, contribuintes individuais autônomos e transportadores rodoviários autônomos, liquidados no mês de janeiro a dezembro de 2010, constatou-se que as remunerações não foram declaradas no GFIP. Em decorrência, foram lavrados os autos de infração do EBCAD final 4750 e 476-8, onde foram notados, respectivamente, contribuições destinadas à Seguridade Social e para terceiras entidades, SEST e SENAT, incidentes sobre a remuneração dos serviços sem vínculo empregatício com o município.
a autoria lançadora faz os seguintes apontamentos. Os recolhimentos e retenções do fundo da FPM do contribuinte destinados a quitar as contribuições compensadas em GFIP, as quais não são objeto do procedimento fiscal que deu origem aos autos de infração em referência. Constatou-se que, em alguma das competências, recolhimentos superiores aos valores declarados em GFIP, em face do que o contribuinte foi intimado a justificar as sobras, bem como, caso desejasse, retificar as GFIPs apresentadas corrigindo eventuais erros materiais relativos exclusivamente às sobras de recolhimentos elencados, haja visto no atendimento da primeira solicitação, novamente o termo de estimação fiscal número 2, foi solicitada a apresentação de justificativas. Nas intimações do contribuinte foi informado também a não apresentação da justificativa, no prazo estabelecido seria o não aproveitamento da sobra das contribuições. O município não apresentou o GFIP retificadora no mês de outubro de 2010, confessado como contribuições devidas o montante de 238 mil e uns quebrados, em GFIP enviada antes do procedimento fiscal havia confissão de 22 mil uns quebrados. Por outro lado, foi recolhido um montante total de 261 mil e pouco. O valor confessado na GFIP retificador foi aproveitado pela fiscalização, conforme relatório de RADA, RDA e DD. No que diz respeito às sobras de recolhimentos verificados das demais competências, o contribuinte, em resposta à segunda intimação fiscal, limitou-se a confirmar o fato e não explicou os motivos que levaram ao recolhimento das contribuições em valores maiores que os declarados, bem como não apresentou retificação dos GFIPs. Em ofício anexo, o município fiscalizado confirmou os recolhimentos a maior, solicitou que os valores apurados corrigidos sejam utilizados em favor do município. Devido à ausência de explicações, a autoridade lançadora relata que restou impossibilitado o aproveitamento dos valores, porque não pôde verificar se as contribuições recolhidas se destinaram ou não a quitar as contribuições objeto do procedimento fiscal, incidentes sobre pagamentos feitos, segurados, empregados e contribuintes individuais. Então, indo para a parte da impugnação, a DUS, ao contrário do que relatado no auto de infração, declarou os valores referentes segurados, contribuintes individuais e prestadores de serviço de transporte, conforme evidencia a tabela que elabora, onde constam as GFIPs encaminhadas valores declarados, que para comprovar o alegado, junto ao selo de transmissão do arquivo, bem como formulário de declaração de previdência social, emitido por CFIP da Caixa. No tópico denominado da ausência do fato impeditivo, aproveitamento de pagamento para abatimento de saldo eventualmente pago, o contribuinte discorda do procedimento do auditor fiscal em relação à compensação de valores recolhidos retidos na conta FPM do município para pagamento de contribuições lançadas, item 19 do refis. Aduz que houve a apropriação dos recursos de cofres municipais com requerimentos sem causa da União, em que o auditor fiscal tem a obrigação de verificar os fatos geradores e também utilizar as verbas pagas retidas na conta do FPM do município, para amortizar ou compensar com débito sua responsabilidade, consoante o artigo 39 do 8212. Acrescento que bastava a fiscalização analisar a contabilidade do ente público através daqueles valores pagos e retidos, verificando sua destinação. Requer a realização de perícia contábil, nos termos do artigo 16, no decreto 135, para aprovação dos pagamentos efetuados e retenções efetivadas na conta FPM do município. No que se refere às contribuições do período de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, os valores repassados à União Federal a título de contribuições previdenciárias. Para tanto, apresenta quesitos, indica assistente técnico. Contesta a aplicação da multa de 35% porque não se verificou a ausência de declaração da Previdência Social. Tá. Indo para o voto. As tabelas, já vou adiantando, né, presidente, depois que eu vou somente fazer referência a que folha que elas estão, mas eu entendi por mantê-las na hora da leitura para facilitar, mas depois, na hora de fazer a formalização do voto, eu vou somente fazer referência à tabela de folhas tais, conforme, inclusive, já botei em destaque azul aqui. Então, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 3º do regimento interno do CARF, à vista não haver novas ações de defesa no curso planetário naquelas já analisadas pela decisão de primeira instância, que abaixo transcrevo, que acolhe como as razões decididas. GFIPs apresentados pelo contribuinte em omissão de fatos geradores. Então, indo a parte amarela. De acordo com o Refisca, a base de cálculo do beneficiamento constitui diferença apuradas no confronto da remuneração de segurados da categoria de empregados vinculados ao regime geral da Previdência, informado na GFIP, com a remuneração desses mesmos segurados, lançados em folha de pagamento na contabilidade, documentos desses últimos apresentados no procedimento fiscal, item 15 e 16 do Refisca. Com base nesses dados, a autoridade lançadora elaborou 3 demonstrativos, uma dos empenhos líquidos, outro com informações de remunerações declaradas de GFIP e o terceiro com as diferenças apuradas em cada mês. E aí tem as tabelas onde contemplando as diferenças apuradas. As bases de cálculo apuradas nas competências de janeiro de 2010 e 13º de 2013, acima descritas, foram lançados levantamento CI, contribuintes individuais, e TR, transportador rodoviários autônomos, como se vê, por exemplo, no DBCAD e tal. Perdão. Expostos elementos probatórios do fisco do contribuinte, conclui que as provas carregadas pelo contribuinte não têm condão de alterar o presente crédito tributário.
Primeiramente, porque o relatório fiscal é claro quando especifica os valores declarados pelo contribuinte na GFIP não foram objeto de lançamento, como já mencionado e evidenciado na tabela acima compilada. Nos presentes autos de infração são exigidos as divergências dos valores declarados e aqueles apurados nos demais documentos apresentados pelo município de Pirapora. Em segundo lugar, o contribuinte não apontou qualquer erro no lançamento, ou seja, nas bases de causa apuradas pela fiscalização, que se encontram devidamente discriminadas nas planilhas integrantes do processo. Aí, só explicando o que são essas planilhas aqui, a fim de que não parem dúvidas sobre a certeza e liquidez do crédito tributário, compilamos, com base nos dados da Secretaria de Estado Federal, informações da GFIP, apresentada pelo município de Pirapora, em algumas competências, amostragem que confirmam os dados da planilha elaborada pela fiscalização, corroborando com as informações que foi deduzido na base lançada o valor da remuneração dos segurados na categoria de empregados que foram declarados de GFIP. Então, essas tabelas depois eu vou fazer referência e vou tirá-las do voto. Portanto, não pode ser acolhida a resignação do contribuinte, uma vez demonstrado que os valores por eles declarados na GFIP foram considerados pela fiscalização e ainda que o lançamento se refere a tão somente às bases de cálculo resultantes da divergência entre os valores declarados e aqueles constantes na folha de pagamento e contabilidade do município de Pirapora. 2. Aproveitamento de créditos contribuinte, GPS e retenções do FPM. Conforme refis, a autoridade lançadora verificou a existência de créditos contribuinte referente a recolhimentos, GPS e de retenções do FPMs. Recolhimentos foram vinculados às contribuições previdenciárias compensadas na GFIP pelo município de Pirapora. Todavia, em algumas competências, os valores recolhidos foram superiores àqueles declarados na GFIP. As competências onde se verificaram as divergências são as seguintes. Então, ali tem as divergências, 13º de 2010, outubro, maio, abril, março de 2010 e dezembro de 2007. Consta que, intimado para esclarecer as divergências ou apresentar GFIPs retificadores em face do erro material, o município apresentou 9 GFIP, somente para o mês de outubro de 2010, confessado como contribuições devidas ao montante de R$ 238.594,51, assim os suplementos correspondentes ao valor compensado na GFIP, retificadora na competência outubro de 2010, foram aproveitados pela fiscalização, conforme os documentos fiscais, né, ADA, RDA e DD. No que respeita aos demais créditos da contribuinte, competências 13, 10, 5, 4, 3 de 2010 e 12 de 2007, observa-se, consoante relatado pela autoridade lançadora, a justificativa apresentada pelo contribuinte, a folha 47, que o município limitou-se a confirmar os recolhimentos a maior e solicitar que os apurados e corrigidos foram utilizados a favor do município. Destarde, em sede de impugnação, o contribuinte insurge contra o procedimento do fisco de não compensar os créditos recolhidos com valores não declarados no GFIP, requerendo seu aproveitamento dos rendimentos tributários. Alega que o auditor fiscal tem o dever de verificar não somente os fatos geradores, mas também de utilizar as verbas pagas ou requisitas nas contas FPM do município, para amortizar ou compensar com o débito de sua responsabilidade, conforme a artigo 49 do 8212. Acrescenta que bastava a fiscalização analisar a contabilidade do ente público através daqueles valores pagos e retidos e verificar sua destinação. Requereu ainda a realização de perícia contábil, para a apuração de seus créditos. Ocorre que, analisada a legislação pertinente à matéria, conclui que o lançamento não remerece reparos e que a autoridade lançadora ajuda nos restritos contornos da legislação tributária de sua competência. Então, aqui eu faço referência, né, à sua normativa FB número 971, de 2009, que ela apenas admite efeitos tributários para entrega de declaração feita após o início do procedimento fiscal, quando essa tem o objetivo de declarar o valor espontaneamente recolhido anteriormente. Eu grifo o dispositivo do parágrafo 5º, né, que a retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado no início do procedimento fiscal, salvo no caso de ocorrência de recolhimento anterior ao início desse procedimento. Item 2, em valor superior ao declarado, a hipótese que o sujeito passivo poderá prestar GFIP retificadora em atendimento à intimação fiscal e, nos termos dessa, passar erro de fato sem prejuízo das demais penalidades cabíveis. Cabe esclarecer que as retenções de FPM sofridas pelo contribuinte decorrem de adesão a parcelamentos, as quais implicam a autorização do ente político para a retenção do FPM e repasse à União do correspondente às obrigações previdenciárias decorrentes nos meses anteriores ao do recebimento do respectivo FPM, Fundo de Participação. Tal procedimento ocorre com a observância de critérios estabelecidos pela Procuradoria da Fazenda Nacional, inclusive no que tange a ordem de preferência para retenção e repasse. O valor retido no FPM em determinada competência pode tomar por base de GFIP ou não, sendo no governo de sua obrigação acessória, correspondendo a uma medida de competência colhida ou devidas. Pode ocorrer ainda de o valor retido não ser suficiente para pagamento dos valores devidos pelo município. Aí é feita a transcrição de um trecho da portaria PGFN-FB número 15 de 2009, onde vai falar dessa questão que pode ser feito o aproveitamento do FPM, né? Principalmente aqui no artigo 25, parágrafo 2º, né?
Como se vê, as diretrizes estabelecidas pela Procuradoria da Fazenda Nacional justificam a existência de recolhimentos da FPM superiores ou inferiores às contribuições declaradas na GFIP. Entretanto, a única hipótese que a autoridade lançadora está dispensada de efetuar o lançamento existe na situação específica de que não há recolhimentos a maior, não declarados de GFIP, e o contribuinte intimado a prestar GFIP indicadora para assinar o erro de fato, ainda nessa hipótese, sujeito a penalidades cabíveis, conforme legislação já transcrita acima. Repise que não compete à autoridade proceder de ofício a compensação de crédito do contribuinte com valores lançados, quando estes não foram declarados na GFIP. Assim, se houver entrega da GFIP original retificadora no prazo da intimação, justificando o acolhimento de valores não declarados, estes não devem ser lançados de ofício. Outro sim, a compensação estabelecida no artigo 89 da 212 trata-se de procedimento de iniciativa do contribuinte, observadas as normas próprias da Secretaria da Receita Federal, atualmente consolidada na IN 1300, que estabelece as normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da outras providências. Tampouco cabe a essa DRJ proceder à compensação dos valores recolhidos pelo contribuinte e não declarados de GFIP. A análise de nessa natureza, pedir comissão, é a competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil. Na situação ora colocada, cumpre ao município requerer, junto à unidade de origem, responsável pelo cálculo e retenção da FPM, os esclarecimentos que julgar necessários em relação às retenções, buscando a restituição e compensação de seus créditos, caso existentes. Quanto à multa, ela foi aplicada em 55%, conforme o artigo 44.1 da Lei 9430, então a multa é devida, o contribuinte também não se insurge de uma forma com muitos fundamentos, ele só pede, você é cancelada a multa. Quanto à perícia, no que se refere à revisão da perícia, a RJ comentou que aplicou o artigo 18, ele quer ser sim, e no caso em questão, o pedido de perícia não aborda a questão controversa, tenha deixado margem a dúvidas, não apresenta todos os elementos necessários para o julgamento. Então, só acho que se define o pedido de perícia por necessária a elucidação do presente consta. Aqui, no final, então, eu ponho, no caso do exame, o contribuinte não logrou fazer a prova de suas alegações, pela qual não merece reforma da decisão recorrida, carecendo de razão recorrente. Dessa forma, ratifica as razões decididas da decisão de primeira instância. Eu vou referir que o ônus da prova é dele, conforme 373 CPC, artigo 36 do 964, simples alegações acompanhadas de meio de provas que justifiquem relevância suficientes para a comprovação dos fatos alegados. Confirma aqui, reitero que a produção de provas de diligência e perícia são indeferidas. Eu só vou tirar o parágrafo que ele diz que, além disso, não foram cumpridos os requisitos, porque foram. Nesse caso aqui, ele apresentou assistente técnico e requisitos. Então, o ônus probante era do contribuinte, então razão pela qual não encontra para legal a produção de provas. Também, por tal razões, compreende-se que, em deferimento do pedido feito pela DRJ de origem, assim como por este conselho que indefere a perícia, não ocasiona ressarcimento de defesa, nem ocasiona nulidade de julgamento. E, enquanto as alegações de inconstitucionalidade que são feitas, se não me engano, o artigo 37 da Constituição, que é referido, eu aplico a súmula CARF número 2, no caso da competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Antes posto, voto por negar o provimento do recurso. Colegas, a gente está bem encaminhado. Dúvidas? Mário, como vota? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Acompanho também. Acompanho também. Acompanho pelas conclusões. Eu acho que estou em duas telas. Eu vou ter que sair depois e retornar, mas eu acompanho pelas conclusões, porque seria eu não conheceria, de parte das alegações. Com o relator. Também com o relator, ficou negar provimento ao recurso, então, pelas conclusões da Sônia. Pode passar para o próximo, Martim, qual seria? Seria o 39, mas o pergunta a gente não vai fazer um intervalo agora 10h30, ou não? Pode ser, vamos sair para o intervalo, voltamos. 29 agora. 10 minutinhos aí, 10, 15 minutos a gente volta, tá bom? Obrigado. Vou sair para de novo, tá?